Ah! Você que sentou na minha mão. Olá, Elbas! Hoje vamos falar do que, Daphne? Bota o cachorro pra lá porque ele fica babando no microfone. Ô, Daphne, A gente vai falar sobre livro. não é seu pra comer isso aqui. Vamos falar sobre os livros que estamos lendo na quarentena. A gente comentou sobre ter o Kindle, que vocês já viram no vídeo. E se vocês não viram, tá aí no card. Então a gente vai falar sobre livros, tanto que a gente comprou aqui, quanto os livros físicos. Fechou? Eu tô aproveitando a quarentena pra ler livros que a gente tinha em casa e que eu não tava lendo, não tava dando prioridade. E também pra reler livros que fazia tempo que eu não lia e que são bons. Então eu vou começar Tá bom. aqui, ó, falando sobre esse livro que chama 50 Ideias de Economia. 50 Ideias de Economia. Esse livro é um livro bacana de economia do Edmund Conway. Você jogou o salgadinho em mim. Nossa, isso vai ficar muito bom na edição. E esse livro é muito legal, se você tiver a oportunidade de ler, porque ele fala em 3 ou 4, são 4 páginas. A maioria dos tópicos aqui, por exemplo, São 4 páginas do livro? são 4 páginas por tópico. Tem uns tópicos assim, a mão invisível, todos os termos de economia que você já ouviu, mesmo não sendo especialista em economia, oferta e demanda, custo de oportunidade, capitalismo, comunismo, individualismo, enfim, dinheiro, micro e macro, globalização, multilateralismo. E aí ele, em 4 páginas, ele explica aquilo da maneira mais simplificada que pode ser explicada um tema complexo como esse. Claro que ele tem ali alguma dificuldade, né? Porque não é simples você fazer isso. Mas eu achei um livro bacaninha. Eu não li todos os tópicos que estão aqui, mas eu achei um livro bacaninha. Eu li alguns, eu não fui lendo na ordem, eu fui pegando os que me interessavam mais. Mas é um livro bacana aí sobre economia, que não é uma coisa que eu costumo ler muito. Boa. Bom, o livro que eu tô amando ler é Hábitos Atômicos, que vocês sabem, eu já falei dele. Falei no Organiza, na verdade, sobre ele. E tem sido muito legal, assim, porque é um jeito simples, assim, ele tá falando sobre pequenos hábitos, como criar rotina e também de uma forma simplificada, que eu acho muito legal quando alguém pega uma coisa muito complexa, que não é um treco muito fácil, assim. Sim. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas ele pega um negócio que não é tão simples, assim, de ser aplicado e explica um jeito simples de aplicar. Fez sentido o que eu quis dizer? E eu acho muito legal. Eu comprei ele no Kindle e tá sendo bem legal. A leitura é bem gostosa, assim, é fácil de ler, sabe? Gosto de livros fáceis de ler. E A gente vai colocar os links dos livros, se vocês quiserem dar uma Todos, olhada, todos na descrição. Sabe quem mais faz isso, Daphne? Eduardo Amuri. fantástico. Não vai dar também pra focar pra Não vocês, vai. mas vocês já sabem que o livro é laranja. Chama Dinheiro Sem Medo, o livro dele. Esse eu já tinha lido, mas eu aproveitei para dar uma relidinha em algumas partes, agora na quarentena. E o Amuri a gente conheceu há um tempo atrás. E vocês talvez já tenham lido algum livro, algum texto do Amuri Sim. pela internet, porque ele é um cara que trabalha também com produção de conteúdo para internet, ele dá assessoria financeira para muita gente, não só para ricaço, né? Porque a gente costuma achar que a assessoria financeira é para quem só pra é rico. quem é rico. E- E completamente não, e é tipo muito legal. E eu gosto muito da forma como ele fala sobre isso, como ele lida com isso, porque eu já ouvi ele falar que, tipo, é fácil quando você tem muito dinheiro falar, tipo, o cara só quer saber qual é o investimento que vai render mais, onde ele vai botar esse dinheiro, sabe? Mas quem não tem tanto dinheiro, quem tá querendo começar a guardar dinheiro, investir e tal, talvez precise mais do que quem efetivamente tem muito dinheiro, sabe? Porque você precisa conseguir encontrar uma forma de fazer seu dinheiro trabalhar pra você e etc. Então, é muito legal. Ele também escreve de um jeito super legal. Cara, vale muito a pena. É um dos melhores livros sobre o assunto que eu já li. E, enfim, o Amuri merece. Próximo. Quer falar? Próximo Não, pode já? ir. Esse aqui é classicão, né? Roube como um artista. Vocês já devem ter lido. Ele é
ficou best-seller aí, foi best-seller, ficou um tempão aí na lista dos mais vendidos. Ficava sempre na frente nas livrarias. A gente comprou, eu cheguei a dar uma folheada, mas eu não tinha lido de cabo a rabo. E aí eu parei pra ler. É que você leu? Não, eu li partes. Também. Então, ele é interessantezinho, mas é um livro meio superficialzíssimo, né? Mas talvez por isso também que seja best-seller, né? Porque, assim, é fácil de ler e, enfim, nem tudo que tá aqui acho que é aplicável para todo mundo. Mas, enfim, você lê a sinopse e achar legal, pode ser uma ideia, né? Aquelas coisas assim na contracapa dele, desbloqueie sua criatividade, roube como artista, não espere até saber quem você é para poder começar. Calma, cara, vai dar tudo certo. Tem umas ideias assim que não são tanto ideias, mas acabam sendo mais um incentivo para você começar. Você quer participar? Escreva o livro que você quer ler, use as mãos. Para de ser. Mas ela tá com energia. Mas aí ele vai ficar latindo. Fica quieto. Sem educação. Vem aqui. Enfim, faça um bom trabalho e compartilhe com as pessoas. Eu acho que o livro ele é legal pra te fazer pensar coisas simples que... Pra quem produz conteúdo, assim, pra internet, ou pra quem produz conteúdo de forma geral, essa parte criativa é bacana. Enfim. Vai, próximo. Tanto para quem trabalha com internet como para quem não trabalha com internet, este livro, Como Mentir com Estatística, eu acho que é fundamental. Para entender o mundo. Para entender o mundo, porque a gente recebe informações a todo momento, de todas as mídias possíveis. Cada vez mais. E essa informação, ela é apresentada para você de uma forma... como eu vou dizer assim, não é uma forma qualquer, não é uma forma... É muito bem pensada. Sim, exato. É isso. A forma como as informações chegam para você sempre são muito bem pensadas, né? Então, é muito interessante você ver, você ler esse livro para entender que gráficos e números, eles tecnicamente não mentem. Mas quem apresenta as informações pode usar os gráficos e informações da forma que convém melhor. Exatamente. Depende. É porque assim... E que algumas pessoas podem ver como mentira. Exato. É que, assim, é difícil falar que uma coisa é mentira quando efetivamente ela não é. Mas assim, eu gosto de pensar que esse livro te ajuda a realizar que muitas vezes a pessoa pega um número que seria usado para explicar uma coisa, mas ela usa esse número para explicar outra. Sim, essa é uma Entendeu? possibilidade. Assim, porque, por exemplo, eu tô tentando achar um exemplo de... Eu tenho um exemplo, não é bem disso que você tá falando, mas eu tenho um exemplo. Por exemplo, um exemplo que ele dá aqui no livro que é muito legal é, por exemplo, pega um gráfico. Então, imagina que você vai contar para alguém que você perdeu peso, né? Você perdeu 1 quilo aí durante a quarentena. Você pode chegar para a pessoa e mostrar um gráfico que vá de 0 a 60 quilos, por exemplo, que era o seu peso antes da quarentena começar. E aí o começo desse gráfico vai estar com um pontinho aqui no 60. E aí depois de 3 meses de quarentena, você vai fazer um risquinho e ele vai estar aqui em 59, certo? Aqui embaixo 0. Você também pode mostrar um gráfico que seja... não o 0, o ponto mais baixo, mas 50, por exemplo. Então, o seu gráfico todo vai ser de 50 a 60. Aí, esse quilo que você perdeu, ele vai gerar um gráfico que é muito mais drástico. A descida é muito mais vigorosa. Visualmente, do que descer um pontinho em 60. Não é uma mentira. Não é uma mentira, mas é uma forma como você apresenta. Exato. Você pode também pegar e fazer outro gráfico que é de 55 a 60. E aí, esse 1 quilo que você perdeu, ele vai ser ali 20% de descida no gráfico, entendeu? Então, o raciocínio é meio esse. Você tem várias formas de apresentar uma informação e... Eu acho que esse livro é importante para isso, para você... não aceitar... A gente sempre fala aqui que é muito importante que você questione as coisas.
Não de uma forma burra, né? Você questionar que a Terra é plana, sabe? Aí você não gastou nem 10 minutos num livro de física, sabe? Pra entender. Mas se perguntar, entende? Tipo, por exemplo, se você ouvir... Esse negócio da Terra plana é bom, pegou um ponto bom. Por exemplo, se questiona assim, se alguém vira pra você e fala assim, a Terra é plana. Aí você fala assim, tá, amigo, mas onde você leu isso? Me mostra provas, teorias, não sei o quê. E aí, tipo, isso te faz questionar ao que a pessoa fala, entende? E isso é importante porque te incentiva a pesquisar, a ler, a entender. E é a mesma coisa com gráfico. Tipo, muitas coisas são feitas com gráfico. Pesquisas do Ibope são feitas baseadas, mostrando pra você gráficos. E você precisa entender o que eles significam. Porque se você não entender como foi criado o gráfico, como é que esse gráfico está sendo apresentado pra você, você pode ter uma interpretação totalmente errada da realidade. E aí aquela pesquisa não serve pra nada, entendeu? Tipo, não serviu pra você, não te ajudou em nada. E mesmo que você não tenha uma interpretação errada da realidade, você pode ter uma interpretação com um certo viés que você não acha que você deveria ter. Né? Vou voltar aqui, até dar um exemplo aqui desse próprio livro aqui de economia. Dá pra ver que o cara que escreve aqui, o Edmund Conway, ele é um cara que ele tem uma certa aversão a socialismo, a comunismo, pela forma como ele explica. Ele, tecnicamente, eu não percebi ele contando mentiras, mas você vê que ele é taxativo em alguns momentos na hora de analisar capitalismo e socialismo. Por exemplo, ele fala, tipo, é como se fosse assim, dizer que nenhum dos dois são tão saudáveis assim, mas esse aqui já testamos e já reprovamos. Esse aqui, vamos tentar arrumar, você arruma a postura aqui um pouquinho, dá uma ajeitada aqui. É parecido com um documentário que tem na Netflix que eu assisti ontem, enquanto eu tava treinando, que chama Salvando o Capitalismo. E aí é um cara todo debatendo todos os problemas que a gente conhece do capitalismo, só que você percebe que a pessoa vê o capitalismo com bons olhos. E aí não se trata de querer reverter esse processo, esse modelo econômico. Se trata de, vamos ajustar aqui, que ele é promissor, ele vai dar certo, é que a gente precisa arrumar aqui. Né? Então, enfim, é interessante você consumir conteúdo assim, tendo a possibilidade de consumir conteúdo de gente que pensa diferente de você. Mas aí é importante você ler isso aqui, porque daí você sabe quando uma pessoa está te apresentando um dado de um jeito que ele está querendo dizer alguma coisa. E aí você pode absorver esse dado, mas de um jeito que você ache mais, enfim, faça sentido para você. Outro livro que a gente leu aqui na quarentena foi Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro. A gente acabou comprando ele no Kindle. Eu não li esse, na verdade. Você não leu? Eu li o Racismo. É muito legal. Eu não li Racismo Estrutural. Racismo Estrutural eu li também, mas não é dela. É do Silvio Almeida. Eu li Pequeno Manual Antifascista. Vamos juntar esses três, Esses então. três, eu comecei com o Lugar de Fala, da Djamila, porque eu acho que é muito importante. Eu acho que todos os questionamentos que estão sendo feitos no mundo hoje são extremamente válidos. E é extremamente importante que você entenda a sua posição, o que representa você no universo, no mundo, na sociedade, sabe? Onde é que você tá? Porque todo mundo pode ajudar. É isso que importa. O importante é que todo mundo pode ajudar, mas você precisa entender e reconhecer o seu lugar, reconhecer onde você tá no mundo para poder ajudar da melhor maneira possível. Então, eu recomendo muito esse livro para poder entender todos esses movimentos que vêm acontecendo nesses últimos meses. É muito importante para fazer a gente entender mesmo o que as pessoas estão dizendo. Porque não é todo mundo, a gente não vive certas coisas, né? Quando a gente vai discutir racismo, por exemplo, a gente que é branco, a gente não vive certas coisas que pessoas negras vivem. Então, a gente tem que buscar isso de alguma forma, né? Ouvindo, lendo, né? Então, ler autores negros é uma coisa importante, porque a gente, eu não sei vocês, assim, mas dá pra contar nos dedos quantos professores negros eu tive na vida, né? Então, você não tem muita oportunidade de ser ensinado outras coisas além
Sim. visão já dominante. Não, e quando você entende que você nunca vai passar por algumas coisas que pessoas pretas passam, é aí que você vê ainda mais como é importante ter autores e pessoas que ocupem esse lugar para que eles possam dar essa outra visão e que todo mundo precisa ouvir. E que não adianta nada eles ocuparem esse espaço e darem opinião se a gente não lê, então a gente precisa consumir. Exato. Né? Então, o Pequeno Manual Antirracista, que você leu? Eu não terminei ainda. Então, o Pequeno Manual Antirracista, que a Daphne tá no meio, eu li, foi o primeiro que eu li, assim, e eu recomendo direto, já recomendei no Twitter, se você me segue no Twitter, você já viu, já recomendei no Stories, no Instagram, porque é um livro extremamente fácil para começar. Muito, assim, palatável, sabe? A Djamila é muito... Eu quero ler Lugar de Fala, que eu não li ainda, mas a Djamila, ela é muito didática, assim, sabe? E então, eu recomendo que você leia, e seja da cor que você for. E aí, se você tiver um pouquinho mais de fôlego, eu recomendo também que você encare Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, que daí ele vai por um caminho um pouco mais complexo, mais denso, mas que se você for parando para dar uma respirada, para fazer uma anotação, para dar uma destacada no Kindle, por exemplo, é um livro super bacana, assim, super completo. Assim, a proposta dele é outra até do que o Pequeno Manual Antirracista. E realmente, se você quiser gastar... É um livro assim que você pode parar e falar, cara, esse mês eu só vou ler isso, e eu vou pegar um caderno e eu vou fazer anotação, porque é um baita de um livro, cara. E o Silvio Almeida também é um cara que vale a pena seguir. E eu acho que esse tema é muito bom, porque quando a gente fala sobre o racismo estrutural, a gente não tá falando só dos indivíduos Sim. pretos da sociedade, mas a sociedade como um todo, pra gente poder entender a sociedade, como ela foi construída, como ela é conduzida, sabe? Sim. Então eu acho que isso é muito importante, porque não se trata apenas dos indivíduos, mas do meio, e que é muito importante porque você tá inserido nesse meio. E ele fala como o racismo se manifesta de uma maneira estrutural, quer dizer, às vezes não é consciente, mas ele ele tá muito forte no inconsciente das pessoas. Que roncada, hein, Fernanda? Ele é muito forte no inconsciente das pessoas, no imaginário das pessoas, na estruturação das instituições. Então, isso é muito louco. Ele existe. Você sendo se considerando ou não racista, você está inserido nesse meio, né? A gente está inserido nesse meio. Então a gente tem práticas racistas que vão além daquela coisa de ser ou não nossa culpa, da gente ter tido ou não intenção. Então, bicho, vale a pena também. Põe na lista aí. Ó, a gente tava fazendo esse vídeo, mas o vídeo acabou ficando muito longo, então a gente vai cortar aqui e aí a segunda parte a gente continua amanhã, tá bom? Todos os livros que a gente falou hoje, que vai falar amanhã, estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Um beijo, se você não se inscreveu, não apertou o sininho ainda, aperta para não perder o vídeo amanhã. Vem ser membro! Também.